que agora, quando nós executamos, nós encontramos aqui o número. Você pode, com a calculadora aí mesmo do seu computador, se ele trabalhar com binários, você consegue verificar que o número 135 em binário é exatamente esse número aqui, ó. Aqui nós vamos criar um programa que trata especificamente de pilhas, o conceito de pilhas, de estrutura de dados, que é aquela ideia do LIFO, last in, first out, ou seja, o último que entra é o primeiro a sair. Basicamente, ele trata dessa estrutura, vocês podem observar aqui, aonde o 9 aqui, ele entrou primeiro, depois o 0, depois o 8, depois o 7. Isso é só para exemplificar a ideia. Então, conforme a pilha vai crescendo, o último número, ou o último valor, a última informação, ele vai ficando no topo. Ou seja, quando você vai retirar, você vai excluir, ou você vai buscar o último, por exemplo, ele vai dar a informação do topo. E o primeiro, ele fica em último lugar. Esse é o conceito de pilha, certo? É esse que nós vamos aplicar aqui. Então, voltando aqui inicialmente ao Visual Studio, nós vamos criar um arquivo aqui chamado de array stack, que é que nós vamos construir uma classe com os nossos métodos para trabalhar com a nossa pilha. Mesmo que você não conheça o conceito de classe e a ideia, você vai conseguir acompanhar de toda forma. E posteriormente eu posso fazer algum vídeo especificamente sobre trabalhar com classes em JavaScript. Mas aqui nós vamos criar um construtor que é para poder criar aqui nosso itens. Aqui vai ser o nosso array. E aqui nós vamos criar só esse array, e aqui nós vamos começar a criar os métodos que serão usados na nossa classe. Toda vez que nós formos precisar da classe, que ela estiver instanciada, a gente pode chamar o método que a gente quer usar dessa classe. Então aqui a gente vai começar com o push, que é a função que faz inserção. Nós vamos criar um parâmetro aqui chamado element. Aqui nós vamos chamar o item, dar um push nesse element. Aqui nós vamos criar um de exclusão, que é o pop, que ele faz a exclusão do array. São todas funções de array, tá? Então, já são típicas do JavaScript. Então, a gente só criou métodos utilizando esse recurso que já há, que pode ser utilizado para array. Então, aqui é o pop. Nós vamos apenas dar um return. Aqui o que ele vai fazer é excluir o elemento. No caso, ele vai excluir o último, porque a pilha ela trabalha dessa forma, né? Esse é o conceito. Aqui vai ser o pick, que ele pega o pico, né? Literalmente o pico, o valor que está por último no caso. Aqui nós vamos verificar o tamanho do array. Como ele começa do 0, nós vamos tirar o valor 1 para ele dar a ideia de quantidade a partir de 1 e não do 0. Porque se nós tivermos o valor de 5 elementos, por exemplo, na verdade ele vai do 0 ao 4. Então, para ficar como número excluindo o 0, nós usamos o menos 1 aqui. Aqui nós vamos criar outro recurso aqui do array, que é para verificar se está vazio. Assim, o que a gente verifica aqui é o tamanho, se ele é literalmente igual a 0,
Se for, ele é tido como vazio, né? O size aqui, ele segue uma ideia bastante parecida. Veja que são todos métodos que a gente está criando, que depois, quando a gente for utilizar a classe, a gente pode chamar conforme a necessidade. Qualquer um que for utilizar essa classe que nós criamos vai poder se beneficiar. Aqui agora nós vamos criar um clear, que ele simplesmente vai deixar o array vazio. Vai limpar o array. Agora que nós criamos a classe de pilhas, que nós vamos utilizar aqui, nós vamos exportá-la, porque nós também vamos trabalhar com a ideia de módulos. Então nós criamos esse arquivo aqui, que é a nossa classe, que é a nossa stack. Aqui nós criamos a classe, aqui nós estamos exportando esse módulo, porque ele vai ser utilizado em outro local. Aqui nós vamos criar um outro arquivo, que vai se chamar pilhas.js. Aqui nós simplesmente vamos fazer algumas chamadas, mas antes nós precisamos chamar aquele módulo que foi criado. Aquele módulo que nós acabamos de criar, ele vai ser, tanto é que ele já aparece aqui, ó. Agora nós podemos utilizar. Perceba a importância de se trabalhar com módulos, mesmo em projetos pequenos. Se você já se habituar, ele pode te auxiliar muito. Aqui nós vamos passar a instanciar, né? Aqui nós vamos fazer uma instância da classe. Todas as vezes que nós criamos uma classe, que nós precisamos utilizar uma classe, nós podemos criar N instâncias da classe. Todas as vezes que nós precisarmos utilizar aquela classe, a gente instancia ela e utiliza dos métodos e atributos que ela possa vir a ter. Aqui inicialmente, aqui a gente já pode utilizar aquela classe que foi criada. Aqui nós vamos chamar aqui o nosso recurso para verificar se está vazio. Aqui se nós chamarmos, opa, deu um erro aqui, está faltando alguma coisa, tá, olha o erro aqui, pilha. O problema aqui foi que nós passamos o módulo para pilha e eu utilizei no plural aqui e não percebi a instância aqui, ele não estava instanciando, né? Agora sim ele instanciou. Tanto é que se nós apagarmos aqui, ele vai aparecer todos aqueles métodos, tá vendo? Agora está aqui. Então se nós rodarmos aqui, ele dá um true, porque ele está dizendo que está vazio. Nós fizemos uma consulta aqui para verificar se está vazio. Agora nós podemos fazer uma outra consulta aqui. Aliás, agora nós vamos fazer um push aqui, uma inserção não precisa nem do console, a gente chama o console depois. Vamos direto fazer as inserções aqui, vamos fazer um push aqui, vamos inserir o número 5, vamos fazer outro aqui, vamos inserir o número 3, vamos fazer aqui um outro push aqui. Não importa a linguagem que você estiver utilizando, o conceito de pilha é o mesmo, que é da estrutura de dados, né? Aqui, se nós agora chamarmos aquele mesmo método que nós acabamos de utilizar agora, ele vai dar o falso. Por quê? Porque ele já não está vazio mais. Então aqui, vamos só para poder mostrar aqui como é que está o nosso... Vamos ver aqui os itens, que ele vai exibir todo o nosso array. Veja só, o 5, o 3 e o 2. Aqui, nós podemos fazer mais alguma verificação aqui. Bem, vamos continuar. Aqui, agora, nós vamos fazer um conversor de base. Esse conversor aqui, ele vai
Aqui agora nós vamos criar um conversor decimal. Aqui nós vamos converter de decimal para binário. Nós vamos salvar aqui um outro arquivo, ele vai se chamar decimal to binary.js, que seria de decimal para binário. Então, nós salvamos aqui, que agora nós vamos escrever um algoritmo que vai utilizar aquela classe para poder fazer a conversão para a gente automaticamente. Toda vez que a gente chamar um número decimal, a gente vai colocar o número e ele vai dar como resposta o valor em binário. Aqui, nós inicialmente começamos chamando o módulo, né? Nós precisamos chamar o módulo pilha que nós criamos lá, nosso stack. Aqui nós chamamos nosso array stack aqui, criamos uma constância chamada pilha, que é a que nós vamos usar para instanciar aqui, da mesma forma que nós fizemos na chamada aqui para fazer os testes com a pilha. Aqui nós vamos começar a escrever a função, vamos dar esse mesmo nome para a função, que é bem intuitivo. Aqui nós vamos chamar de deckNumber, que vai ser nosso decimal, é o parâmetro que vai receber o valor decimal que nós vamos passar. Aqui nós vamos criar uma constância que vai se chamar stack, que é a que vai receber a nossa instância. Aqui nós estamos instanciando a pilha, que é o nosso array. Aliás, que é a nossa classe, né? Aqui é a nossa classe. Então, instanciando a classe. Aqui nós já chamamos o módulo, né, que está lá, que é a classe, e aqui a gente faz uma instância dela. A gente pode criar várias instâncias, só repetindo essa informação, se você não está familiarizado. Aqui vamos criar uma variável chamada number, que vai receber exatamente esse parâmetro que vai ser passado pelo usuário. Aqui nós vamos criar também uma variável chamada ren, que vai ser necessário para controlar os valores dos resultados dos restos. Aqui criamos outra variável que vai ser o binário em string, né, que nós vamos precisar escrever esse binário. Aqui nós vamos usar o while, e aqui esse número, enquanto ele for maior que 0, ele vai executar. Aqui nós vamos utilizar a variável que nós acabamos de criar, ren. Aqui a gente precisa usar o math porque nós estamos pegando o valor para identificar que é valor. O número, o number, que recebeu a variável de entrada, que é o nosso número decimal, e aqui percentual dividido por 2. É 2, tá? Porque aqui necessariamente é binário, tem que trabalhar com a base 2. Aqui a divisão é o módulo, é para poder pegar somente o resto da divisão. Que se você já está familiarizado como é que faz a divisão para transformar um número em binário, você sabe que precisa trabalhar com os restos, né, para poder escrever a transformação, escrever o número novamente. Aqui a nossa instância, que nós instanciamos aqui para poder utilizar, a gente vai dar um push, que é aquela inserção que a gente viu, que é a inserção na pilha do resto, do resultado do módulo. Então toda a sobra do módulo ali, final, inteira, nós vamos inserir na nossa instância, ou seja, nós vamos inserir na nossa pilha. Então ele vai começar inserindo de baixo para cima, lembre-se sempre disso, um em cima do outro. Isso é importante entender porque justamente a gente, na hora de apresentar o número, a gente vai ter que reverter, porque o número binário ele vai ficar no sentido contrário, né? O resto, você começa pegando o número, na verdade, a primeira divisão que você encontra passa a ser o último valor do número binário. Enfim, mas vocês vão poder verificar aqui se ainda não conhecem. Aqui a gente vai receber o número
E aqui a gente faz a divisão normal para poder fazer as outras divisões. Então, enquanto o número não chegar a ser... Enquanto ele ainda for maior que zero, ele vai continuar fazendo as divisões para poder fazer todo o processo de divisão para encontrar, transformar tudo em número binário. Aqui, nós temos que escrever novamente uma outra pedacinho aqui da função, usando esse looping aqui de while aqui, de repetição, né, laços de repetição. Aqui é o seguinte, aqui nós vamos verificar se o deck nosso, se a nossa pilha, enquanto ela não estiver vazia, né, esse sinal aqui quer dizer não, então enquanto ela não estiver vazia, ele vai ficar fazendo isso. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a string que nós... aliás, ele vai escrever dentro da nossa string, que nós criamos já. Ele vai pegar a nossa pilha e vai começar a apagar ela. Só que, porém, ele vai salvando o número nessa variável aqui. Então, conforme os números foram entrando, ele vai pegar, como ele apaga, a pilha funciona apagando, pegando, né, a informação do último que entra, então ele vai estar pegando, na verdade, de trás para frente. A partir do momento que você começa a fazer isso e vai inserindo na variável, ao final você imprimir a variável, ao final ela vai estar com o valor exatamente com o valor binário transformado já, na ordem correta, e não invertido, como acaba sendo quando nós fazemos a divisão manualmente, que é a mesma ideia, a gente precisa seguir o mesmo princípio para conseguir fazer isso. E aqui também eu não vou imprimir aqui, eu vou também exportar esse módulo. Aqui nós criamos, veja que aqui nós simplesmente criamos uma função, ou seja, esse módulo aqui trabalha com o nosso algoritmo que transforma decimal para binário. Então nós importamos o módulo que tem a nossa classe, e aqui nós vamos exportar esse módulo que nós acabamos de criar aqui, que tem o algoritmo de transformação, e aqui, quando nós formos utilizar, nós vamos chamá-lo. Então aqui está feito. Agora nós vamos criar um outro arquivo, que esse arquivo a gente pode chamar de using module.js, que é usando o módulo, né, na tradução literal. Só para não esquecer que a gente está trabalhando com o módulo. Então, agora é pouco comando. Aqui a gente vai só fazer novamente, chamar o nosso módulo que nós queremos utilizar. Vamos começar só chamando um módulo aqui, vamos chamar de uma constante aqui chamada conversor. Essa constante aqui vai chamar o módulo que nós acabamos de criar aqui, que é o que tem a função, tem um algoritmo de transformar. Então aqui, se nós chamarmos conversor ponto decimal, que é justamente o nome que nós demos aqui, ó. Quando nós exportamos essa função, esse módulo, nós exportamos aqui, demos o nome de decimal. Aqui nós temos conversor decimal, vamos converter aqui 135, por exemplo. Perceba que aqui estava digitado errado, aqui é floor. Veja bem, não é T aqui. Que agora, quando nós executamos, nós encontramos aqui o número. Você pode, com a calculadora aí mesmo do seu computador, se ele trabalhar com binários, você consegue verificar que o número 135 em binário é exatamente esse número aqui, ó, 10000111. Então aqui, se nós colocarmos um outro número aqui, salvarmos e executarmos novamente, aqui nós vamos ter outro número. E assim por diante. Mesmo para números bem maiores, nós teremos a conversão correta. Então você pode rever o código e tentar fazer você mesmo, mas aqui você
passa a ter uma estrutura de pilhas, uma estrutura de dados de pilha. Então nós criamos uma classe, que é a nossa classe de pilha, que nós chamamos de stack. Poderia ser outro nome, tá? Mas aqui a gente criou a classe stack, construímos aqui só um array, e aí nós criamos vários métodos push, pop, pick, exempt, size, clear. São todos métodos que são utilizados para trabalharmos com a nossa pilha, com a nossa classe. Então, aqui nós apenas fizemos uns testes aqui, e aqui nós criamos um algoritmo que trata especificamente de fazer uma transformação em decimal para binário. Nós importamos o módulo que tem a classe, nós exportamos essa função com esse algoritmo que nós acabamos de criar. Pode ver que nós simplesmente não fizemos nenhuma chamada aqui diretamente. Aqui pode ser esse módulo, né, que foi exportado, essa função pode ser chamada em qualquer outro lugar do programa, pode ser criado outros arquivos, né, outras partes do programa, e aqui você vê que nós trabalhamos simplesmente chamando aquele módulo que trata de decimal para binário, e nós fizemos a chamada aqui, passando o número que a gente queria como parâmetro decimal, um número decimal, e ele simplesmente faz a conversão para a gente aqui. Aqui nós temos o valor convertido. Então, só fazendo um pequeno ajuste aqui, nós demos um nome aqui do arquivo, vou alterar esse nome que ficou errado aqui, ficou decimal to binary, né? Então aqui nós vamos colocar decimal, para ficar mais certinho. Decimal. Pronto. Aqui a gente tem que fazer os ajustes, beleza, salva tudo. Bom, então é isso, pessoal. Até a próxima, devs. Se inscrevam no canal.